Boa tarde, meu nome é Daniela, eu sou professora e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná. É com satisfação que apresento este artigo no Videojogos. O artigo Uma estrutura 4D para mapear elementos de jogo. Esse é um artigo curto, é na verdade uma reflexão a respeito de estruturas de jogos, como organizar elementos de jogos em uma estrutura. É resultado de uma efetiva ansiedade e uma necessidade que senti em separar os elementos de jogos. Particularmente, quando a gente estuda o design de jogos, a gente tem uma necessidade de trabalhar com elementos manipuláveis do jogo, ao passo que uma série de outros estudos lidam com aspectos não manipuláveis do jogo. Então, neste sentido, é que houve essa ansiedade, essa busca por pensar o jogo em uma determinada estrutura. É um consenso de que o jogo é composto por elementos que se interrelacionam. Consenso que do jogo como um sistema complexo. Entretanto, tem muita divergência na categorização, hierarquização e relações dos elementos de jogo. Essa estrutura, então, pensa, ou melhor, organiza os elementos de jogos em contexto, artefato, atividade e jogador. Contexto seria uma primeira coisa, iria para o artefato, para a atividade de jogar e, obviamente, concluindo, chegando ao seu propósito, que é o jogador, não é? Aqui tem essa linha pontilhada, porque ao fazer essa distinção, percebeu-se que os quesitos abaixo, eles não são projetáveis. Os quesitos acima já podem ser objeto de projeto. Sendo que o artefato é aquilo que efetivamente é projetado, é aquilo que vai empacotado, seja no pacote, na caixa de um jogo analógico, seja no pacote de software de um jogo digital. E aqui o objetivo que se tem em um jogo é propiciar uma experiência a um jogador. Então, esta parte aqui da atividade do jogo, ele sendo jogado, é o que Salem e Zimmermann chamam de um design de segunda ordem. Diversos autores empreenderam estudos nesse sentido. Essa tabela consta o artigo Describing Games, de Bjorg e Lopainen, de 2003, em que os autores pensam o jogo em termos de componentes holísticos, componentes objetivos e componentes temporais. Salem e Zimmermann, na obra Regras do Jogo, a versão que saiu no Brasil, inclusive separou em livros diferentes o esquema conceitual, o esquema formal e o esquema experimental dessa obra. Leblanc tem o conhecido MDA de Mecânicas Dinâmicas e Estética, Jasper Juhl faz referências ao resto do mundo, nível do jogo, nível de relação e nível do jogador. Järvinen, na tese Game Without Frontiers, aponta na teoria dos elementos de jogo o contexto como um elemento comportamental, coloca uma série de elementos como elementos de sistema e compostos e também elabora uma teoria da experiência do jogador. Jesse Schell, na sua obra, apresenta um gráfico em que ele inicia pela experiência. Na base desse gráfico ele coloca o designer e o processo de design e insere o jogador nessa perspectiva. Koskela é uma autora que faz a distinção praticamente idêntica à que é apresentada aqui, sendo que o propósito dela, na verdade, é fazer um levantamento dos temas que já foram estudados e já foram publicados em termos de design de jogo. Na verdade, se aproxima, bate quase que perfeitamente com esta proposta. Entretanto, essa proposta já estava nesse grau de maturidade quando se teve contato com o artigo de Koskela.
Fazendo um detalhamento das 4 dimensões, a primeira dimensão ela faz referência ao contexto. Seria tudo que está fora do jogo, o mundo exterior ao jogo. Entram uma série de questões, dentre as quais a gente pode destacar o quando, o onde e até o porquê jogar. Basicamente, separar aquilo que antecede o jogo. A segunda dimensão é a mais concreta das 4 dimensões. Ela se refere ao objeto propriamente dito, o que é efetivamente o jogo. Aquela coisa criada, construída, que pode ser analógica ou pode ser digital, que contém o projeto do designer. A terceira dimensão é o ato de jogar, é o jogo enquanto momento em que está sendo jogado. É esse encontro fugaz entre o sujeito e o objeto, que resulta num evento passageiro. É a dimensão temporal do jogo. A quarta dimensão se refere ao sujeito, ao indivíduo que interage com o objeto e promove a dinâmica que é o jogo. Aqui estão todos os aspectos subjetivos do jogo. Em uma perspectiva de uso dessa estrutura, aqui tem um exemplo. Cabe ressaltar que ainda não houve um teste efetivo, uma validação dessa estrutura. Ela ainda está num âmbito de reflexão. Trazendo então o exemplo, nós temos aqui na dimensão do artefato alguns elementos de jogo, como componente, ambiente, regras, mecânica, tema. E temos aqui, nessa dimensão do jogador, algumas características psicomotoras, percepção visual, linguagem, raciocínio e compreensão. Então, a gente poderia relacionar, por exemplo, as regras, aqui nessa linha horizontal, com a parte compreensiva, com a compreensão que o jogador tem do jogo. E poderia relacionar os aspectos mecânicos à questão da percepção visual, da linguagem e, enfim, o raciocínio que o jogador tem no ato de jogar. Chegando às considerações finais, é que esse artigo foi uma consideração sobre essa questão dos elementos de jogo, essa compreensão, tentando distinguir os elementos de jogo, visando aqueles que têm maior interesse ao design de jogo. As referências utilizadas, meu contato, e agradeço